Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia. Está começando agora o podcast de Futebol Sem Fronteiras, edição número 14. Hoje nós vamos falar do grande mercado feito pelo Paris Saint-Germain, da contratação de Messi, a contratação mais impactante dos últimos anos, mas não só isso, a montagem de uma espécie de Dream Team, de time dos sonhos no futebol europeu. Hoje eu vou conversar com o Jamil Chad, como sempre, meu parceiro do podcast Futebol Sem Fronteiras, e temos um convidado muito especial, o Stéphane Darmani, correspondente do Canal Plus aqui no Brasil, comentarista dos canais ESPN, Fox, um grande especialista em futebol francês e que vai nos contar um pouco, né, por que o PSG, por que o Barcelona não conseguiria contratar o Messi nem de graça, mas o PSG pode tranquilamente englobar em sua folha salarial o jogador mais caro do planeta. Jamil Chad, meu amigo, diretamente de Genebra, boa tarde para você, Jamil. Jamil, você já falou algumas vezes, mas não custa repetir. Por que o Paris Saint-Germain gasta o que quiser com o seu dinheirinho? Jamil, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Stéphane. Antes de mais nada, Júlio, eu tenho que te dizer que eu ligo a rádio aqui na França, quer dizer, na Suíça, mas que pega a rádio francesa, e eu fico ouvindo a rádio da cidade do Stéphane, que é de Lyon, é aqui do lado. Lyon fica mais perto que o aeroporto de Guarulhos, entendeu? A comparação do centro de São Paulo a Guarulhos, Genebra, Lyon, tá? Basicamente é isso. Não em distância, obviamente, em tempo. E eu te digo, faz 2, 3 dias, você pode mudar de rádio, você pode ligar meia-noite, você pode ligar às 7 da manhã, você pode ligar no programa de esporte, você pode ligar no programa de vacina, só fala de uma coisa, o Messi. Esse é o único motivo de qualquer tipo de programação na França hoje. É impressionante o que representa isso para a imprensa. Respondendo a tua pergunta, tem uma explicação lógica. O Paris Saint-Germain é um dos poucos times europeus que não depende do dinheiro do futebol, né? Ele tem uma outra fonte de renda, e essa outra fonte de renda é um Estado soberano que basicamente está sentado sobre energia. Então, é uma commodity que não falta, dinheiro que não falta, e, claro, muda toda essa perspectiva. Também tem outros motivos. A França não tem um fair play financeiro no campeonato francês. Será por quê? Né? Essa é outra pergunta, né, Stéphane? Enfim, todas essas questões. Mas eu queria te dizer uma coisa, Júlio, que eu até queria a interpretação do Stéphane aí sobre esse assunto. Se o maior jogador do mundo, tem dificuldade para decidir para onde ele vai, né? Porque não é decidir, será que eu vou para isso? Não é, quem é que pode comigo? Né? São tão poucos os que podem hoje com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, etc. Qual é essa estrutura financeira do futebol tão complexa que gerou essa situação inusitada? Então, Stéphane, aí eu passo a bola para o seu. O Júlio passou para mim, mas eu estou passando para você. Explica um pouco quem é ou o que é o Paris Saint-Germain hoje e por que ele tem esse poder de ter Neymar, Mbappé, Messi e os outros, que a gente só fala aí desses 3, mas os outros são tão caros quanto o restante. Como é que chegou a isso? E como é que o campeonato francês vai ter qualquer... Não, isso pode até esquecer essa pergunta. Eu ia perguntar qual é o equilíbrio do campeonato francês atualmente. Mas deixa, essa pergunta é irrelevante. Tem tempo, Jamil, não precisa fazer todas de uma vez. Verdade. Bonjour, Stéphane. Bem-vindo. Bonjour a todos. Boa tarde, Júlio, Jamil. Prazer estar com vocês nesse podcast. Tudo nasceu em 2011, né? Quando o Qatar quis implementar, né, essa nova política de soft power, né? Usar o esporte como uma arma diplomática e pensando já na Copa do Mundo que queria organizar,
e fazendo uma aproximação política no mais alto escalão, né? Porque foi o próprio presidente da França, o Sarkozy, grande torcedor do Paris Saint-Germain, que fez a intermediação entre um fundo de investimento, que era dono do Paris Saint-Germain na época, mas que não queria gastar dinheiro, que não tinha resultado, que quase que caiu para a segunda divisão, né? Nasceu de lá, né? De um time à beira da segunda divisão, na zona de rebaixamento, e o Sarkozy fazendo intermediação do negócio com o Sheikh Al Thani do Catar, um grande amigo dele, né? O Sarkozy sempre foi um cara muito esperto para relações diplomáticas. Ele entendeu rapidamente que, além do ser o próprio time dele, né, e das futuras conquistas e de um coração de torcedor, ele pensou como um homem político, um homem de negócio, que entendeu que tinha um monte de dinheiro que podia ser injetado não só no clube, mas também na economia francesa, através de impostos, né, altíssimos, porque o campeonato francês talvez não tenha um fair play financeiro interno tão forte assim, mas tem um órgão que controla, que se chama DNCG, que todo ano faz uma auditoria dos clubes e que preza para um limite de perdas, né, que não autoriza os clubes a perder muito dinheiro, senão ele rebaixa os clubes. O Paris Saint-Germain não perde dinheiro, né, até porque tem uma injeção que vem desse país, que é o Catar, que é infinita. Então, o Paris Saint-Germain nunca vai apresentar um balanço assim tão deficitário, porque basta injetar e para voltar ao nível zero, né? Então, foi assim que começou, mas mesmo assim, né, em 2011, 2012, ninguém imaginava que essa parceria entre Paris Saint-Germain e Qatar comprando, né, além do clube, a imagem de Paris, né, e para se defender assim dos seus concorrentes, oponentes, inimigos, né, pode chamar de vários nomes, né, em função do que você avalia sobre a situação diplomática do Catar, que o Jamil conhece bem melhor do que eu, tentou solucionar os seus problemas diplomáticos através do futebol e comprar, além do Paris Saint-Germain, a imagem de Paris, capital romântica, chique, com todo o luxo que vai junto, e foi assim que começou. Mas mesmo assim ninguém imaginava que podia, em um dia, chegar a contratar os dois melhores jogadores da temporada 2017-2018, né? Neymar e Mbappé. Foi o primeiro grande passo para frente, né? Mesmo se Ibrahimovic já era um passo para frente, Thiago Silva, Marquinhos, Di Maria, Pastore, enfim, tudo isso graças ao trabalho do Leonardo, né? Diretor esportivo do brasileiro, que saiu, que voltou, mas acho que com o Messi chegamos a um nível que superou, né, até essa primeira ofensiva com Neymar e Mbappé, porque aí você junta a essas duas estrelas, o melhor jogador do mundo, a lenda, e tudo isso é possível porque, afinal de contas, é um país que compra, além de jogadores, uma diplomacia, uma defesa das suas relações internacionais, e isso tem um valor que até o salário de Messi é muito pequeno comparado a isso, né? Mais do que isso, só dois disso, né? Só se o PSG contratar o Cristiano Ronaldo também, né? Bota logo aí, Messi, Cristiano Ronaldo, chama aí o melhor de cada posição, coisa que não está nos planos, né? Coisa que não está lá. A Juventus adoraria, inclusive, né? Para abrir sua folha salarial ali, mas não está nos planos contratar o Cristiano Ronaldo. Que sim, está pintando, eu vou querer conversar com vocês sobre isso, porque é tudo muito dinâmico. Na semana passada, eu e o Jamil gravamos uma edição do podcast Futebol Sem Fronteiras sobre a renovação de Messi. Aí, 3 horas depois, não tem mais Messi. O Barcelona anuncia que o Messi não fica mais. Pelo amor de Deus. Jamil, o que você fez, Jamil? Você secou o Barcelona. Mas aí a gente, por sorte, é tão dinâmico que a gente pôde gravar outra edição do podcast Sem Fronteiras na sexta-feira. Entramos excepcionalmente na sexta-feira na grade do canal UOL
para falar sobre a saída do Messi do Barcelona. O podcast Futebol Sem Fronteiras é gravado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, para quem acompanha ao vivo no YouTube, e às 3 da tarde está na grade do canal UOL, além da sua plataforma de podcasts preferida. Jamil, você já contou para a gente, o Stefani passou por vários pontos que você já abordou algumas vezes aqui para quem escuta nosso podcast toda quinta-feira, né? Aquele tricô que foi feito lá no começo, né? A própria França vendo na possibilidade de ter um clube grande, com relevância, ganhar um papel importante no futebol europeu, coisa que não tinha, né? Ok, seleção francesa forte, etc. e tal, mas esse universo dos clubes era um universo restrito, né? Lá na Europa eles chamam de três grandes, as grandes ligas são a inglesa, a alemã, a espanhola e a italiana, 4 grandes ligas, né? Aí, ok, agora já se fala em 5, né? Já se coloca a Liga Francesa como uma das ligas mais fortes, por quê? Por causa do PSG. E você sempre abordou também, Jamil, como o próprio Platini, na época, foi importante para fazer essa negociação acontecer. Ou seja, a UEFA gostou do que estava acontecendo, gostou de ver uma força francesa ter a injeção de dinheiro do Catar. O que eu quero saber, Jamil, de uma semana para cá, você que circula nos bastidores de todas as instituições internacionais, que estão quase todas sediadas aí na Suíça, onde você vive, vocês estão vendo, para quem está vendo a gente, vocês estão vendo que o Jamil está na ONU. É na ONU? É a ONU, né? É a ONU ali, o símbolo ali atrás. O Jamil circula por corredores da UEFA, da FIFA. Como que isso está sendo visto agora? É uma sensação de, opa, criamos um monstro, ou beleza, tá de boa, Messi, Neymar, Mbappé, PSG é muito mais forte que todo mundo. Como que você está sentindo aí nos corredores da UEFA da vida? Júlio, tem 2 reações. A primeira é, principalmente dos clubes, vamos dizer assim, os pequenos na França, que já não podiam concorrer, né, Stefano, com os médios e grandes da França, dizendo, ótimo, isso vai representar mais dinheiro para o campeonato francês, para televisão, etc., e que, eventualmente, esse dinheiro vai chegar até o meu clube. Até ali, eu posso até entender, porque eles não competiam pelo título, eles competem por sobreviver e se manter na primeira divisão. Essa é a competição, eu diria, de pelo menos 10 dos clubes franceses hoje da primeira divisão. No resto da Europa, tem um certo temor. Qual o temor? De você ter duas divisões, a dos ricos e a dos muito ricos, né? A de você ter uma situação em que a maioria vai ser só coadjuvante e que você vai ter campeonatos definidos por talvez 5, 6 ou 7 times no máximo, né? Isso estou falando da Champions, etc. Então, depende para quem você pergunta, para quem você faz essa pergunta, Júlio. Se você faz uma pergunta para alguém que já se viu muito longe dessa elite, tá bem, venha, porque de repente o campeonato francês sobe, o seu valor agregado, a venda nos canais estrangeiros sobe e você tem essa repartição desse dinheiro depois. Para os grandes, é um pouco da sensação, bom, chegou um novo ator e esse novo ator quer o seu lugar. Mas só para completar uma questão que o Stefano colocou, e muito bem, essa costura que começou a ser feita lá em 2010, ela teve um papel político, Sarkozy, etc., mas teve uma gestão muito inteligente da parte do Catar. Qual foi essa gestão? Chegar e dizer, claro, invisto aqui no seu país, mas para isso eu preciso a Copa do Mundo lá em 2022. Lá em 2022. Estamos falando em 2010. Lá em 2022. E para ter essa Copa do Mundo em 2022, eu preciso do voto dos europeus. Olha que coincidência. Tem um francês que é o presidente da UEFA. Por que a gente não chama também ele para o almoço aqui no Élysée? Né? E aí tem esse famoso almoço Sarkozy, o Emir e o próprio Platini, que o Platini até hoje, né, Stefano, disse que ele não sabia que o Emir ia estar no almoço quando ele chegou no almoço, mas enfim. Isso o almoço que até rima, né? É o Platini, o Sarkozy e o Emir. Né? Isso. Olha, eu não sabia que ele já estava, mas tudo bem.
vamos deixar, esse é o ponto que ele conta. Então, tá bom, então vamos deixar o ponto. Agora, em nome do voto francês, que também representava o da UEFA, que também representava 4 votos que foram decisivos e levou a Copa para o Catar, a troca foi, eventualmente, esse desembarque com dinheiro no futebol francês. Vale lembrar, né, Stefano? Não foi só no Paris Saint-Germain, também comprou os direitos de televisão de todo o campeonato francês. Então, você teve... Sim. Não, conclui, Jamil. Achei que você tivesse concluído. Você teve toda essa negociação que ela foi muito bem montada. E aí o que acontece nos anos seguintes? Você tem o CEO do Paris Saint-Germain se infiltrando lentamente, devagar, nos corredores dessas entidades. Hoje, o Nasser, que é o CEO do Paris Saint-Germain, o que ele é? Ele é membro do board da UEFA. Ele é membro do board da UEFA. Tá? Tanto que há meses atrás, quando tivemos a explosão ali da notícia da Superliga, isso. O PSG não entrou, né? O PSG nunca entrou na Superliga, porque o PSG está abraçado à UEFA. Antes da gente passar a bola para o Stefani, o Jamil, porque o Jamil hoje, pessoal, o Jamil vai participar de metade do nosso podcast de Futebol Sem Fronteiras, porque ele tem que entrevistar ministro de Estado daqui a pouquinho, então a gente vai ter que liberar o Jamil antes e eu vou continuar o papo com o Stefani. Mas eu não quero deixar você embora sem responder essa pergunta do Pedro Henrique Curti. Jamil, quem estiver participando com a gente ao vivo, aliás, pode mandar pergunta que a gente responde, repassa para o Stefani, que é o nosso convidado do dia. E o Pedro fala assim, bom dia, depois que o City não foi punido, teria aberto essa brecha, e se agora que o PSG abre de vez, tem risco de colocar em xeque o mecanismo de defesa do esporte? Essa pergunta do Pedro tem a ver com o que aconteceu também alguns meses atrás, que foi o anúncio de uma punição ao Manchester City por 2 anos, né? O Manchester City seria banido por 2 anos das competições europeias. Não da Premier League, mas das competições europeias. Aí acabaram recorrendo e foi banido de nada, né? Especulava-se que talvez fosse cair de 2 para 1 ano e tal, e ficou em 0 a punição do Manchester City. O que acontece? Só para dar uma explicadinha no fair play financeiro. O clube só pode gastar com um salário X, um percentual que geralmente ronda na casa de 70%, é o caso da Espanha e tal, do que arrecada, né? O Manchester City, é o mesmo caso do PSG, o Manchester City é controlado por um Emirado Árabe, Abu Dhabi, que também tem companhia aérea, hotel, etc. O que está estampado na camisa do Manchester City? Etihad, é a companhia aérea do mesmo dono do clube. Você pode colocar ali nas suas finanças que a Etihad paga 500 milhões de euros por ano em vez de 40 para ter o patrocínio na camisa. É tua companhia, é teu clube. Você bota o número que você quiser ali, aí infla o orçamento e, consequentemente, abre a tua margem para a folha salarial ser mais alta. É disso que o City foi acusado. Resumindo, mais ou menos isso, né, Jamil? E agora o PSG tem uma situação parecida. Qatar Airways, Qatar isso, Qatar aquilo. Então, o Qatar tem várias companhias e ele pode mexer no orçamento do clube e nos valores pagos o quanto ele quiser. A segurança do esporte, como pergunta o Pedro Henrique para você, o mecanismo de defesa do esporte, ele está sob risco total nesse momento, Jamil? Tá. Na verdade, está para alguns, não para todos, né? Essa é a questão que está sendo colocada. Para quem é que vale as regras? Para quem é que vale o sistema? Então, essa é uma pergunta que você está colocando, Júlio, que é uma pergunta que está sendo colocada, inclusive, por muita gente. Você citou. Mesmo o Manchester City, vamos combinar, levou um tapinha na mão, Júlio. Né? Aquele tapinha na mão dizendo, não faz mais isso, hein? Tudo bem, ali teve. Né? Agora, eu não sei, o Paris Saint-Germain só vai descobrir no final da temporada, né? Eu não sei se vocês acompanharam ontem a coletiva do Nasser, ele falou, não, mas já estamos ganhando muito com isso. Já a receita da chegada do Messi já tem sido, até ele brincou, se eu falar aqui o que aconteceu nesses últimos 3 dias, o Messi vai me pedir um aumento. Ele até brincou com isso. Por quê? Porque ele agora vai ter que justificar.
que entrou mais dinheiro. Ele já está preparando a cama para lá justificar lá no final, ó, a entrada do Messi gerou comercialmente não sei mais quantos milhões, então eu tenho como pagar. Se isso for gerado, se isso for o dinheiro lá do Sheik, se isso, a gente não vai saber. No caso do Paris Saint-Germain, né, Stefano, é muito mais difícil você fazer essa divisão. Eu tenho certeza que a chegada do Messi, sim, gerou um boom de venda de camisas, de interesse comercial. A coletiva ontem não foi nem na sala de imprensa, foi no hall principal. Então, óbvio que tem uma mudança, óbvio. Agora, se isso vai justificar ou se isso vai conseguir equilibrar todo o pagamento final, não sei. Só mais um detalhe que eu acho que a gente precisa considerar nessa história. Stefano, sabe quanto custa a camisa do Messi? Você está sabendo? 160 euros, mais ou menos, né? Traduz isso em português. R$1.000. Mais de R$1.000. Não, mas aí vamos lá, né? Aí é a do Messi e de qualquer pangaré também, né? Só para não parecer que a do Messi é mais cara que as outras. Não, mas quando tem Esse é o preço da camisa. Não, eu entendi. Mas se você tem um boom de compra de camisas, obviamente as pessoas ali estão dizendo, eu estou disposto a comprar, eu estou disposto a gastar 150 euros, uma pasta por 160 euros por uma camiseta do Messi. Tudo bem, é muito e vai gerar muito dinheiro, mas insisto, eu não sei se no final ali a conta fecha redondinha com o Paris Saint-Germain está querendo já justificar. O que eu estou dizendo? O Nasser ontem, primeiro dia 1 do contrato, ele já está colocando na frente, dizendo, olha aí, pessoal do Fair Play Financeiro, vocês vierem... Estou vendendo muita camisa, hein? Estou vendendo muita camisa. Hot dog na porta do estádio também. Então, fiquem tranquilos, eu vou pagar essa conta. Vai pagar, Stefani? Não vai, né? Olha, acho que pode pagar. Estou falando de 800 mil camisas do Messi, uma projeção de venda. O PSG ganha 40 euros a cada camisa vendida. Faz a conta. Dá 32 milhões de euros só com venda de camisa. Paga um ano. Em um ano. Paga um ano do salário do Messi, mais ou menos, né? 41 milhões de salário do Messi, mais os encargos, etc. Você já arrecada já uns 40% do custo do Messi com as camisas. Depois tem o resto. Então, acho que a sacada, durante muito tempo a gente achava que esses dirigentes do Qatar eram meio bobos, né? Eles pagam jogador caro demais. Como assim? 50 milhões para um Pastore. O Thiago Silva custou não sei quanto. E aí eles compram jogadores medianos, o Draxler, o Paredes custou 46 milhões. Mas isso vem mudando, porque eles não são bobos. Aliás, eles são bem espertos. E o Nasser Al-Khelaifi, o CEO, como o Jamil falou, né, ele está se infiltrando aos poucos em todas as instituições. Ele está membro do board executivo da UEFA. Ele é o presidente da Associação dos Clubes Europeus. Ele é membro do board da Liga Francesa. Ele é o presidente da beIN Sport, que controla os direitos internacionais em várias regiões do mundo, de quase todos os maiores campeonatos mundiais. Ele tem muito poder e ele está se falando do ouvido do Ceferin, que hoje é o grande amigo dele, porque ele participou a impedir esse projeto da Superliga Europeia. Ele foi fundamental para o Ceferin, e o Ceferin quase, quando ele foi falar que o projeto estava abandonado e que ele ia fracassar, ele quase que chorou de alegria e de agradecimento pelo Nasser. Então, hoje, a posição do Nasser Al-Khelaifi, ela é poderosíssima, e ela não foi só se adquirindo, gastando dinheiro, porque o cara, aos poucos, começou a ocupar as maiores cadeiras. Com a FIFA, ele é super amigo também, porque ele é o próximo organizador da Copa do Mundo. Então, o cara tem porta aberta em todos os lugares, e a gente está falando de influência, né? Quando se fala de fair play financeiro, você dá um tapa na mão, dependendo se o cara é teu amigo ou não, o tapa não é da mesma força, né?
Então, se tiver que dar um tapa na mão do Nasser, vai ser um tapinha de leve, porque o Ceferin hoje ele tem como Nasser um grande aliado que impediu a Superliga. E o cara é esperto. Quando ele fazia isso, ele sabia que ele ia pedir alguma coisa em troca. E o fair play financeiro foi, né, diminuído, abrandado, não sei se fala essa palavra em português, né? Está sendo mais brando agora por causa da pandemia, né? Então tem um contexto também atual, econômico, momentâneo, que não é só devido ao PSG, né? Para todos os clubes, a UEFA abaixou um pouco as exigências do fair play financeiro por causa da pandemia. Então, eles não são nada bobos. E a gente vem descobrindo aos poucos o quanto eles progredem cada ano nas suas investidas, nos seus posicionamentos. E com a chegada do Messi, está todo mundo olhando com muito respeito. E até os mais bravos com a situação, os espanhóis, não estão sendo tão vindicativos com o PSG, porque tem um certo respeito se instalando. Jamil, você precisa ir e você vai embora respondendo essa pergunta aqui, ó. Você acha que o Nasser hoje é o mais importante ator no futebol global? Como o comparam, né? Como o comparam ao Infantino? E responda, Jamil, e corre para a tua entrevista. Você volta semana que vem no podcast Futebol Sem Fronteiras. Eu vou continuar aqui com o Stefano Armani, que vai contar vários outros segredos da Ligue 1 para a gente. Você acha que o Nasser é o mais importante ator no futebol global hoje, Jamil? Um abraço para você, amigo. Um abraço, meu caro, e eu vou dar um abraço no Ricardo, que fez a pergunta, que é meu amigo também. Ricardo, sim, se tivesse uma bola de ouro do dirigente mais importante, ele está entre os 3 finalistas, com certeza, porque ele construiu isso de uma forma muito, talvez com aquela ideia longe do Ocidente, que não preciso respeitar a eleição, tempo de eleição, não preciso respeitar a questão orçamentária, eu não tenho opinião pública para prestar contas na minha casa, e eu vou construindo isso ao longo do tempo. Levou 10 anos, e poderia levar mais. Não era essa a questão não era tempo. Você sabe muito bem, o Ricardo, que fez a pergunta, pessoa brilhante do marketing, sabe que essa construção não se faz da noite para o dia. Eu me lembro, Júlio, Stefano deve saber disso também, uma espécie de desprezo que existia pelo Paris Saint-Germain. Muitos diziam, um time sem história, né? Que time é esse? Né? Que é uma junção de times. Tinha todo um desprezo que era colocado. Esse desprezo acabou. E ele não acabou porque, olha, ganhei 10 vezes o campeonato francês. Não foi por isso. É por justamente atitudes como essa. Agora, Ricardo fez a pergunta, Júlio, Stefano, como é que será que chama não tem almoço grátis lá no Catar? Porque deve ter essa expressão. Nada disso foi feito, ou nada dessa movimentação foi feita de uma forma amadora, sem saber quais seriam os próximos passos. Vamos lembrar, o Messi se choca contra a parede no Barcelona e eles estão prontos para levar o Messi. É porque, obviamente, tem uma equipe profissional extremamente capacitada atrás. Desde o cartaz eletrônico já instalado no estádio, que vocês viram, estava no estádio tudo, aquilo foi feito em 24 horas, né? Desde aquela situação até a situação de ter advogados, pessoal legal, etc., fazendo tudo para acontecer. Então, de amador, de bobo, não tem absolutamente nada nessa história. Só o Messi não sabia que ele ia para o PSG, né? Tava chorando lá e tal. Acho que só ele não sabia, né? Barcelona já tinha feito a parte dele, né? Falado para a opinião pública, não, vai fechar. E aí depois, a culpa da Liga ali e tal, não sei o quê. PSG não, talvez, vamos tentar aqui. Só o Messi não sabia que ia jogar no PSG. Quero ver você entrar no Catar ano que vem para a Copa do Mundo. Tchau, Jamil. Isso é outra história. Vai se virando aí. Tchau, um abraço. Tchau, Jamil. Stefani, vamos continuar aqui para a gente falar mais sobre PSG e campeonato francês. Stefani, primeiro,
Porque muita gente me perguntou isso, né? Voltando um pouquinho, saindo um tiquinho do PSG, entrando na tua história como jornalista e a tua história aqui no Brasil, muita gente, amigos em comum, perguntam, mas o Stefani, ele veio da onde? Tal? Como é que você veio parar no Brasil, Stefani? Fala esse português tão bom que você fala, que já faz tempo, quem acompanha o futebol francês já te ouve faz tempo, né? Na ESPN antes, recentemente no OneFootball, agora de volta à ESPN Fox Sports, que voltou a ter os direitos da Ligue 1, do Campeonato Francês. Como que você veio parar aqui, Stefani? Conta um pouquinho da tua vida, porque o nosso podcast trata de histórias também. Nossa, é uma história muito longa, mas vou resumir aqui. Eu vim para o Brasil, não era nem jornalista de futebol. Eu exportava bijuteria e acessórios de moda. Tinha um pequeno ateliê aqui em São Paulo e eu fazia isso. Foi uma atividade que eu comecei em 2002 e em 2004. E em 2008 eu resolvi vir para o Brasil e continuar fazendo essas operações, né? Ia para a França para vender, aqui para produzir, etc. E aí a vida, né? Os encontros, encontrei a minha esposa, que é jornalista de TV, que é franco-brasileira. Era em 2012, a Copa do Mundo estava chegando e a minha paixão no futebol queria se expressar e ela começou a me mostrar esse mundo, começar a conhecer os bastidores de uma reportagem, cinegrafista, como que se faz, etc. E eu falei para um cinegrafista francês aqui, vamos fazer um documentário para a Copa do Mundo. Ele me falou, você tá louco, ninguém te conhece, você não tem currículo no jornalismo, no futebol. Falei, eu vou pagar as suas diárias, vamos fazer um documentário e vamos vender, tenho certeza. E a gente acompanhou um time de várzea aqui da Zona Leste de São Paulo, chamado Noroeste da Vila Formosa, dentro da Copa Kaiser, que era o maior campeonato de futebol amador aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil. E acompanhamos toda a trajetória desse time, os jogadores, os apoiadores, os torcedores, os dirigentes, toda a comunidade, né, toda a favela em torno do seu time. 7.000 pessoas na semifinal da Copa Kaiser, no Estádio do Nacional, na Barra Funda. E gravamos, fomos atrás de história e no final consegui vender esse documentário para o Canal Plus na França e para a ESPN no Brasil. E aí a ESPN falou, pô, a Copa do Mundo está chegando, muito legal o documentário, a Copa está chegando, estamos procurando um setorista para acompanhar a França na Copa de 2014, né? Aí me escolheram como setorista, participei de um bate-bola, e aí, uma hora antes do segundo jogo da França contra a Suíça, me ligam e falam, o Palomino, né, que era o diretor na época, quer que você comente o jogo. E aí o sonho de infância, né, se realizou, o meu sonho de infância. Eu falei, bom, faz 35 anos que estou comentando o jogo na minha cabeça, agora vou botar para fora tudo que está interiorizado no microfone, né? Sentei no meio do Amigão e do Calçade. Que dupla, briefing, que dupla para começar, hein? Tá bom, hein? Tá bom, né? 4-2 ou 5-2 a vitória da França contra a Suíça, jogão. Aí depois a ESPN tinha os direitos da Ligue 1. Aí eu falei, eu gostaria de continuar, porque estou amando isso, né? Aí continuei e virei comentarista da Ligue 1 e virei o correspondente aqui do Canal Plus. Que interessante, que legal, né? Você vê como são as voltas que a vida dá. Eu tive uma experiência parecida com você na Espanha, sendo comentarista do Canal Plus, dos jogos do Campeonato Brasileiro lá na Espanha, com todo o meu sotaque brasileiro, né? Falando portunhol. Espanhol, assim como o teu sotaque, obviamente, se nota, o sotaque francês, isso a gente não tem como perder. A gente não eu não falo espanhol nativo, você não fala português nativo, a gente sempre vai ter sotaque, isso não dá para perder. Mas sotaque é o charme, Stefani. E claro que a diferença é que eu já fazia isso antes, mas muito legal você ter conseguido esse espaço e juntado, né, essa paixão pelo futebol com a profissão, de alguma maneira, e parabéns aí pelo retorno aos canais ESPN, agora ESPN Fox Sports, nos canais da Disney, para a transmissão da Ligue 1 do Campeonato Francês. Agora, falando de Campeonato Francês, Stefani, a gente
passou bastante pelo poder que o PSG adquiriu. Agora, monta essa máquina que montou. Antes da gente encerrar o podcast, a gente vai ter que falar de Mbappé, porque está esquentando essa história de que o Mbappé não quer ficar na brincadeira. Mas a gente vai ter que falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso com certeza. Mas antes, a tua sensação como francês, lendo diariamente a imprensa francesa, conversando com amigos, você é de Lyon, né? Sim. Você é de Lyon. Sim. Você ainda estava em Lyon quando o Lyon ganhou todos aqueles títulos consecutivos? Ainda você é está. Torcedor do Olympique Lyonnais? Sou torcedor do Lyon. Fanático. Então, pronto. Então, você viveu ali uma era de domínio completo do Lyon, mas que não foi artificial. Eu não sei se essa é uma palavra muito boa, porque se a gente olhar para a história do futebol, sempre cada clube teve a sua injeção de dinheiro, vindo daqui ou dali. Mas, enfim, o Lyon contratou muito bem, né? Encontrou as peças, não apareceu nenhum mecenas, não apareceu nenhum Qatar para fazer o Lyon dominar o futebol francês, né? O futebol francês era um futebol muito equilibrado, que estava ali para alguém pegar. Quem pegou foi o Lyon, né? E aí depois voltou normalmente a sua vida. Acho que subiu, né, de patamar, de time médio para time grande, mas não teve mais aquele domínio que teve, e veio o Paris Saint-Germain. Como que o resto do país olha para esse domínio do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, o Olympique de Marselha era o grande do país, né, Stefano? O Olympique de Marselha era o time que tinha a torcida contra no resto do país. Hoje, o Paris Saint-Germain é o time odiado pelo resto do país, ou o resto do país abraça o Paris Saint-Germain como grande representante da France no mundo? Como que é essa relação do Paris com o resto do país? Acho que vale destacar os fanáticos do futebol, os torcedores roxos, né? Fanáticos pelos seus clubes, que vivem o futebol intensamente desde pequenos, como eu, como meu time, como os torcedores do Olympique de Marseille, que são fanáticos, Saint-Étienne são fanáticos, Lens são fanáticos, Lille agora com o time campeão deixou muita alegria. E acho que esses fanáticos, eles sentem um golpe de não poder mais levar títulos, mesmo se de vez em quando tem uma exceção, né? O ano passado o Lille conseguiu, o Monaco conseguiu em 2017, 2018, mas são raras exceções. A gente começa o campeonato sabendo que vai ser muito difícil ganhar um título. E o Lyon não ganha um título, por exemplo, desde 2012, uma Copa da França, vai fazer 10 anos de jejum. Para o torcedor fanático, é difícil de engolir, é complicado. Agora, para 90% dessa nova torcida do futebol que tem, né, de criança, adolescente, de mulheres, de gente que não gostava tanto e hoje aprendeu, né, a acompanhar os eventos de futebol, esse Paris Saint-Germain é uma grande alegria. É para encher os estádios, é para encher os olhos, é para levantar a bola do futebol francês no cenário europeu, onde sempre foi muito fraco, né, em termos de clubes. Só uma Copa dos Campeões em 93 do Marseille, só isso, né? Muito pouco. E uma Copa das Copas do Paris Saint-Germain em 94, ou seja, os portugueses, os russos, os ucranianos fazem melhor que a gente. Com o Raí levantando aquele troféu, né, em 94. O Raí levantando. E então, por tudo isso, eu acho que, para a grande maioria, esse Paris Saint-Germain foi olhado com um pouco um olhar um pouco perplexo no início, mas agora está levantando a bola do futebol francês. A imprensa está toda maravilhada com a chegada do Messi. Os torcedores também. Tem gente que faz fila no Champs-Élysées para entrar na loja do Paris Saint-Germain, que não é nem torcedor do Paris Saint-Germain, né? Que não faz tanta... Para eles, torcedor no sentido que nunca pisou no Parc des Princes, nunca ficou afetado por uma derrota do Paris Saint-Germain, e não vai ser. Esse novo tipo, né, de torcida que é mundial, né? Existe a mesma coisa com o Manchester City, com os chineses que vão lá no Camp Nou e compram os ingressos, e o barcelonista, né, o
o Operário, que mora em Barcelona, não consegue mais entrar, mesma coisa com o Arsenal, com o City, etc. Né? A gente tem que arcar com essa, fazer a constatação desse novo futebol. Então, acho que para esse novo futebol é só alegria, é só positivo, né? Só tem aqueles pequenos, né, fanáticos que vão ficar reclamando. Pois é, interessante, né? Esse novo futebol global, como entretenimento, como para ter grana para pagar esses caras, é preciso fazer a grana, né, para pagar esses caras. É bem interessante. Eu vou trazer um pequeno relato, porque eu estive em Paris no ano passado, em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás eu estava em Paris. Eu cheguei a morar por alguns meses em Paris, eu fui muitas vezes para Paris, tive essa sorte. Mas fazia uns 10 anos que eu não ia. E a cidade, que antes era uma cidade em que tinha lojinhas de souvenirs em todas as esquinas, com Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Louvre, etc, 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 todos aqueles pontos turísticos, aquelas imagens icônicas da cidade. Hoje, toda lojinha, toda banca de rua tem camisa do Paris Saint-Germain para vender. Isso não existia. 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu fui para Paris pela última vez, isso não existia. O futebol era desconectado de Paris, né? Ao contrário de Londres, de Madrid, de Barcelona, de Roma, de outras capitais, Berlim, Munique, outras cidades importantes da Europa. O futebol não existia, não tinha nada. Paris não tinha nada a ver com futebol. E hoje, em qualquer lugar que você anda em Paris, você vê coisas do Paris Saint-Germain. Antes do Messi, mas tem a ver com essa escalada de investimentos que o Paris Saint-Germain fez, que eu acho que culminou ali em 2017 com o Neymar e Mbappé. E agora, Stefano, dizem que o Mbappé quer ir embora. A Gazeta dello Sport deu essa notícia hoje, dizendo que o Mbappé vai fazer um anúncio, inclusive, nos próximos dias, nas próximas horas. O que você leu sobre isso? O que você sabe sobre isso? O Mbappé não gostou muito dessa história da chegada do Messi. Não está afim de jogar com o Messi e o Mbappé, ele está afim de correr pelo Messi e o Mbappé. Ô, Stefani, ele quer ser o centro do projeto esportivo, qualquer que seja, né? Sim. Eu acho que a tendência é que ele vai jogar essa temporada e vai sair de graça no final do contrato para escolher onde ele quer ir, né? Provavelmente o Real Madrid, para também colocar no bolso um monte de dinheiro, porque ele vê os outros jogadores fazer desse jeito, né? Sair de graça e pegar umas luvas multimilionárias. E por que ele não teria direito a isso também? Né? Ele sempre falou que o dinheiro não é tudo. Ele chegou com uma postura, ele era um Mbappé no Monaco, ele era um Mbappé no primeiro ano do Paris Saint-Germain, que parecia um menino bom, um menino com os pés no chão, muito diferente do Neymar, né? Quase o oposto, aquele menino, né? Perfeito para casar, né? A gente tem essa expressão na França, né? Aqui também. Que qualquer sogra quer. Aqui né? também. Porque ele não vai trair a mulher, porque ele é inteligente. Porque Bom ele moço, o bom moço. O bom moço, né? Lá no almoço do domingo, ele é super educado, nunca faz besteira. E ele mudou. Ele mudou essa atitude, essa imagem. Não sei assim, se a influência com o Neymar fez com que ele não quis mais abraçar essa imagem de bom moço. E se ele queria renovar, ele já teria renovado com o Paris Saint-Germain. Ele já recusou várias propostas, ele já brigou com o Leonardo, o diretor brasileiro, né, de futebol do Paris Saint-Germain. Parece que ele até insistiu em vários momentos para pedir a saída do Leonardo, de tão ruim que é a relação entre Leonardo e Mbappé. E tudo indica, né, até hoje de manhã cedo, ele não tinha postado nada sobre a chegada do Messi nas suas redes sociais, que é um sinal bastante forte. Ele postou hoje porque rolou a foto dele e o Messi, né? O Messi foi para o CT do Paris Saint-Germain hoje
para começar os seus primeiros treinos, mesmo se não é com grupo, é separado, mas ele encontrou todo mundo, então ele encontrou Mbappé, tem uma foto dos dois, que o próprio clube do PSG divulga, então o Mbappé tinha quase obrigação de também divulgar, então ele falou legend, né? Lenda, e falou que era feliz de ver o Messi chegar, mas demorou. Tá esquisito, né? Tá esquisito, tá estranho. Uhum. É estranho, e a atitude do Mbappé está começando a deixar... Faz tempo que deixou todo mundo nervoso no clube, mas também a mídia francesa, o público francês, está começando a achar que o Mbappé não é mais o mesmo, ele não fez uma boa Eurocopa, ele está começando a ter um ego inflado, declarações esquisitas. O Mbappé está se tornando uma pessoa esquisita e não é mais esse bom moço, e tudo indica que ele vai sair, mas que ele vai fazer essa temporada, né? Menos que tenha um reviravolta agora, mas com futebol de hoje tudo é possível, mas acho que a tendência é essa. Ele sai de graça. A gente esfrega as mãos, né, Darmani? Porque senão não vai ter graça. Se esses caras se derem bem e o PSG ganhar de todo mundo, de 11-0. Precisa ter alguma novela aí, porque olha que situação, gente. Olha, primeiro, não é qualquer semelhança, não é mera coincidência, né? O Neymar sai do Barcelona, ele não fala isso, mas todo o seu entorno fala isso, e a gente sabe disso. Sai porque ele não queria ficar à sombra do Messi. Sai porque ele se via naquele momento, 2017, em condições técnicas e de marketing, ou o que quer que seja, de ser o cara em algum lugar. Sim. E o Mbappé, o Mbappé quer não, gente, por mais que ele tenha sido campeão do mundo, por mais que ele seja francês, o projeto do PSG deveria estar muito mais em cima do Mbappé do que do Neymar, do que do Messi, que acabou de chegar, mas o Mbappé sempre se viu ali à sombra do Neymar. E agora ele se vê a duas sombras, né, do Neymar e do Messi. Ele é o número 3. Quando o Real Madrid quer que ele seja o número 1. Né? Então, olha que situação interessante, porque para o PSG, quer dizer, financeiramente falando, ou você perde o Mbappé de graça no final do ano que vem, quando acaba o contrato dele, no final da temporada que vem, acaba o contrato do Mbappé. No meio, em janeiro, ele já pode assinar com qualquer um. Então, ou o PSG perde ele de graça, ou vende agora e faz caixa, além de tirar dinheiro de alguém, né? O Real Madrid da vida vai ter que desembolsar ali 200 milhões de euros, sei lá, para contratar o Mbappé. Agora, o PSG precisa fazer caixa? Ou será que o PSG quer ficar por um ano com esse Dream Team e beleza, no fim da temporada que vem, se ele quiser ir embora, ele vai. O Real Madrid deve preferir pegar o Mbappé no final do ano que vem, né, Darmani? Porque não precisa gastar nada, só salário. Só salário. Com certeza. Acho que muito interessante, esperar um ano. Mas, assim, vai ter que dar umas luvas para ele, né? A gente fala aqui 60 milhões, 50 milhões de euros, né? E de repente aparece E de repente aparece outro clube oferecendo mais também. É o risco que se corre. Né? Sim, por isso que ele vai ser totalmente livre de escolher o seu destino e de escolher as luvas que ele vai querer embolsar, né, naquele momento, o Mbappé. Mas acho que vai ser difícil para o PSG segurar, e ele vai sair provavelmente livre no fim do contrato, e eles vão ter esse ano, essa temporada, com esse Dream Team para ganhar a Champions. Porque depois dessa temporada vem a Copa do Mundo. E acho que depois dessa Copa do Mundo, um ciclo vai se encerrar para o Qatar. Porque o grande objetivo é essa Copa do Mundo. Vamos chegar no ápice dessa política internacional, né? Dessa diplomacia através do futebol que o Qatar está fazendo. Será que depois disso, vamos imaginar que o PSG ganha a Champions League nessa temporada. Depois vem a Copa do Mundo. Será que o Qatar vai precisar ainda de todo esse esforço, de todo esse investimento no futebol? Ou será que ele vai dizer, o meu papel foi feito, a gente tem um país estabilizado, os nossos inimigos agora estão bem longe e temos grandes amigos no mundo inteiro graças ao futebol e não precisamos mais. Então, talvez, pode até ser que na próxima temporada
o PSG fale, tudo bem, Neymar, Mbappé, você quer ir embora? Para nós a missão está cumprida, agora a próxima etapa é a Copa do Mundo e vamos fechar um ciclo. Então, é tudo muito dinâmico, né? A gente não esperava o Messi, a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, no final de 2022, depois dessa Copa, né? Seria dramático para o futebol francês do Qatar decidir colocar um pé atrás e de parar seus investimentos e de dizer, não, agora vamos deixar o Messi terminar seu último ano de contrato, o Neymar também, que vai passar... Não, o Neymar vai fazer 30 anos ano que vem, né? Em fevereiro. O tempo voa, né? Pois então, isso pode acontecer também. Interessante, muito interessante mesmo, e realmente agora esse destino do Mbappé vai ser a grande conversa ao longo acho que em agosto ainda, né, enquanto a janela estiver aberta, sempre pode acontecer alguma coisa, se der a louca no Florentino Pérez, de repente falar, não quero arriscar, quero o Mbappé agora, porque o Real Madrid está precisando. O Real Madrid está precisando de uma grande estrela, o Real Madrid não pode ficar tantos anos assim, sem, né, grandes jogadores, então o Real está precisando de uma super estrela como o Mbappé, talvez não queira arriscar até o ano que vem, só que o Real Madrid acabou de reconstruir o seu estádio, também não está com caixa sobrando, é muito interessante esse enredo do futebol europeu, e a gente vai continuar falando disso ao longo da temporada aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Darmani, muitíssimo obrigado pela tua presença, pela tua participação, ótima sorte aí no retorno aos canais ESPN Fox para comentar a Ligue 1. Conta pra gente, tem alguma chance de algum time ameaçar, ou a gente vai estar falando ao longo da temporada de recordes, se o PSG vai ser campeão invicto, se vai fazer 300 gols na temporada, como é que você está prevendo para essa temporada? O Lille pode ameaçar ou não? Júlio, pelo convite, é um prazer, e a gente sempre espera a concorrência, né? Senão não tem graça, né? Eu acho que o Monaco tem condição, tem um time muito bom, muito jovem, que vai evoluir, que hoje está focado para se classificar na Champions, né? Vai ter um segundo turno agora contra o Shakhtar Donetsk, que vai tirar um pouco de força, de foco deles, mas uma vez que eles, espero para eles, conseguir se classificar para a Champions, eles vão focar de novo na Ligue 1. Eu acredito muito nesse Monaco, no trabalho do Niko Kovac, e também no Marseille do São Paulo, que fez boas contratações, né? Não só o Gerson, brasileiro, Luan Pérez, mas De La Fuente, Guendouzi, e o estilo São Paulo, que vai espremir 200% de cada um. Então, eu espero, não acredito muito no meu Leão, a menos que venham bons reforços, mas financeiramente está complicado, mas espero que pelo menos um desses dois aí, Monaco ou Marseille, possa realmente competir. Eu não acredito muito no Lille, que é o atual campeão, que vai ter sempre a complicada na segunda temporada de confirmação, também com limites de contratações, mas espero, né, que tenha pelo menos um pouco de competitividade, é sempre mais legal. Mas você vê como, de repente, o bolo de dinheiro vai crescendo na França e outros clubes também conseguem fazer contratações interessantes, esfregando as mãos para esse PSG, Olympique de Marselha, o São Paulo ali contra esses caras todos. Nossa. Aí. Tem data já? Tem data esse jogo? Você sabe de cabeça? Acho que vai demorar um pouco. O primeiro grande jogo vai ser, acho que 17 de setembro, vai ser um PSG e Lyon. Aí mais para frente eles vão enfrentar o Marseille, o Monaco, o Lille. O Lyon, que é o diretor do Lyon, é o grande Juninho Pernambucano. Obrigado, merci beaucoup, Stéphane. Você é sempre convidado quando quiser. Tem as portas abertas aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. A gente volta na quinta-feira que vem. Um abraço. Abraço. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.